Quando surge o Alviverde, eu surjo com mais um vídeo. Rapaz, um repórter da TNT, o Arthur Quesada, que vive praticamente em Portugal, ele cobre lá os times portugueses na Champions League, Europa League, etc e tal. E ele deu um relato aí, conversando aí com os outros repórteres da TNT, falou sobre essa Copa do Mundo de Clube e mandou a real sobre esse confronto Palmeiras e Porto. Veja o que Arthur Quesada falou do Verdão. O Souza também. Será que o Vitor Roque, o Borja 2.0, será a maldição da maior contratação não vingar? Dessa vez tem duas, né? Além do Vitor Roque, tem também o Paulinho. O Paulinho tá jogando bem. Mas o Tigrinho aí, o Vitor Roque, realmente ainda não tá jogando, né? Não tá jogando. Hoje ele foi dar um passe lá na entrada, na meia-lua ali da área. Ele deu de bico, a bola foi lá pra linha de fundo. Meu Deus do céu. Olha, tem uma diferença do Borja, que eu posso te falar que é melhor. Ele corre, ele briga, ele aperta, ele marca. Isso ele faz melhor. Jogar, fazer gol, ele fez 3. Ele ainda não está conseguindo. Eu ainda vou esperar mais um pouco. Eu acho que ainda ele pode entregar. Mas o momento realmente é duro, né? O momento do Vitor Roque é um momento de falta de confiança, de não fazer gols, mas tá brigando, né? O Borja, eu acho que irritava a gente, do Borja, é que ele não se entregava, né? Ele não corria, ele não marcava. Aí a televisão mostrava ele, parecia que ele tava com uma cara de desânimo o tempo inteiro, que ele não vibrava, não entrava no jogo. Acho que isso que incomodava. Mas esse menino é diferente. Ele corre, ele briga, ele marca, ele aperta, tá em todas. Mas não foi para isso que ele foi contratado, né? Vamos combinar que ele não foi contratado para isso, né? Resenha tá boa, resenha tá ótima, mas chegou a hora da gente falar de cada um dos grupos especificamente. Começando com o grupo A, hein? Grupo que já tem jogo nesse final de semana. Grupo de Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter Miami. E aí eu queria começar contigo, Quesada, que acompanhou o Porto de perto, o Porto que trouxe um treinador novo lá em janeiro, né? O Martin Anselmi, que é um treinador argentino, teve aquela passagem ótima no Cruz Azul do México e tal, que é um cara que de repente tem uma visão mais sul-americana para essa competição e tal. O Porto que ficou devendo, né? Nessa temporada, foi só terceiro no Campeonato Português, caiu precocemente nas Copas, é um dos times que deve levar mais a sério aí a competição, né? Deve levar a sério, mas não tem passe de mágica, né? A temporada do Porto foi muito, muito ruim. O Porto contratou o Gabri Veiga, que é um jogador que chega para atuar no meio-campo, número 8. É bom jogador, surgiu como uma promessa no futebol espanhol e tal, mas ainda precisa se integrar. Vai estar à disposição do Martin Anselmi. Mas a temporada do Porto ela é bem desanimadora e financeiramente o clube está tentando se reerguer depois de anos do mesmo presidente, do mesmo grupo político, né? O Pinto da Costa, que acabou até falecendo recentemente, saiu, o Vilas Boas está tentando financeiramente reerguer o clube, então o Mundial ele ganha um peso por conta disso. Agora, eu, se sou o torcedor do Porto e conversando com muitos portistas aqui, estaria preocupado nesse grupo, porque você tem o Al-Ahly, que é o que o Beckler falou, é um clube chatíssimo e que vai estar também, como diria o Pofechô, com aqui ó, lá em cima, para ganhar para passar do grupo. O Palmeiras tem um treinador português que conhece muito bem o Porto e que é um time chato também, né? É um time encardido. E o Porto, se não levar desde o início com o pé no acelerador a competição, pode se complicar. Eu não acredito, vendo os jogos do Inter Miami, eu vi muito pouco, o Beckler até talvez tenha visto mais. Eu não acredito que o Inter Miami vai fazer graça nesse grupo. Não. Mas o Porto que abre o olho, viu? Ainda mais tendo o Palmeiras já de estreia. Para mim é um grupo de 3 brigando por 2 vagas em situações muito parecidas. O Al-Ahly, digo mais pelo retrospecto, né? Ganhou 3 dos últimos 4 títulos continentais na África. É um time que já se mostrou competitivo em outros mundiais também, né? No formato antigo que era disputado. Palmeiras e Porto, acho que a gente viu mais jogar, a gente tem mais base. Eu acho que são times bem equivalentes, que realmente podem disputar um confronto direto. Acho que pode decidir aí uma vaga. O Inter Miami joga numa rotação completamente diferente. O futebol da Arábia Saudita é muito mais forte do que o futebol dos Estados Unidos.
por mais que tenha os nomes, os craques e tal, tem um pessoal de final de carreira, né? Assim, que já fez tudo o que tinha que fazer, já cumpriu absolutamente o papel. E é normal que o Inter Miami perca todos os jogos desse grupo. Não seria nenhum absurdo. Pô, mas vai ser uma loucura, hein, Beckler? Ver o Messi tomando taca de todo mundo do grupo. Rapaz. É o time da casa, né? É o time da casa. E que classificou porque era o único time Exato. com mais jogadores nascidos em dezembro, né? Sagitário, do futebol dos Estados Unidos, era o critério. Exatamente, eu acho que era novembro. Mas é isso, cara. O Palmeiras já começa com uma final, né? Porque, considerando que os 3 façam 3 pontos contra o Inter Miami, vai ficar nesses confrontos diretos aí. E o Al-Ahly deu calor no Fluminense nas semifinais do último Mundial de Clubes. Ganhou de 2-0, mas ganhou com um jogo muito duro. Então o Palmeiras provavelmente também vai sofrer contra o Al-Ahly e o mesmo pro Porto. Então, não sei, cara. Agora no domingo já vai ter um desenho do grupo. Se alguém vencer entre Palmeiras e Porto. E aqui tá rolando uma grande polêmica. Inclusive, o Twitter, no final de semana, vai ser uma guerra entre portugueses e brasileiros. Estou curiosíssimo. Eu gosto que você sempre traz o termômetro do Twitter, né? Essa rede pouco tóxica. Nossa, já começa a sentir a toxicidade de longe do que a gente vai ver aqui, porque é o seguinte, o Eustáquio, canadense, jogador do Porto, foi dar uma declaração para a DAZN, aqui, que é a detentora dos direitos em Portugal e outros lugares e tal, e falou o seguinte, eu acho que o time mais forte do grupo para a gente pegar é o Al-Ahly. E isso caiu, né, muito mal para os torcedores palmeirenses, que estavam esperando ouvir de Eustáquio que o Palmeiras era o mais forte. E eu já comecei a ver movimentações na rede social nesse sentido, e mais, há uma grande comunidade brasileira hoje em Portugal e há uma torcida Palmeiras-Porto que vai lotar os bares muito provavelmente para assistir o jogo no domingo, e vai encontrar a torcida portista que também não deve comparecer. Então eu não sei o que vai acontecer nessa cidade, mas já começo a prever provocações do tipo Guiana brasileira, de um lado, e de enorme outros, rivalidade. xingamentos em Portugal. Foda-se, pá! Sem contar que existe de algum tempo o questionamento de onde que os clubes brasileiros chegariam na Liga Portuguesa, né? E vice-versa. Então a gente tem 90 minutos para decidir todas essas perguntas. Aqui a gente fala que o Brasileirão é mais forte que o Campeonato Português, e em Portugal eles dizem o contrário. Chegou a hora da gente Neto, tirar o por raio-x. exemplo, se o craque Neto aparecer aqui nesse final de semana, vai dar problema. Então o Palmeiras é o Brasil no Mundial de Clubes. No domingo. Assim, a gente já falou, temos o Al-Ahly, que é o maior campeão egípcio, 45 títulos, domina o futebol do seu país, vem da 3ª conquista consecutiva, é muito forte no futebol africano, pode ser uma pedreira. Tem o Porto de Diogo Costa e seus capangas, é o principal jogador do Porto, né? Me corrija se eu estiver errado. Não, você tem bom jogo. O Diogo Costa talvez é o mais idiota. Tem o Samu, tem o PP. Rodrigo Mora é bom jogador. Rodrigo Mora é excelente. Não tem um time ruim. Não foi isso que eu disse aqui. Eu acho que é um time competitivo, mas tem que abrir o olho. Porque coletivamente é um time que deixou muito a desejar, Otávio. Nesse ritmo aqui, a gente vai demorar 1 hora para falar de cada grupo, hein? Porque aqui é conteúdo e conhecimento. Então vamos lá, passando para o grupo menos conteúdo, menos conhecimento, porque o programa tem hora, né? Tem que se mostrar mais burro nesse programa. Brincadeira. Chegou a minha hora. Para vocês, quem classifica, hein? No grupo A. Pra gente passar Palmeiras e Al-Ahly. Porto e Palmeiras. Porto e Palmeiras. Beckler botou o Al-Ahly passando em detrimento do Eu acho que eu discordo. Eu acho que passa o Porto também. Boa. Palmeiras e Porto, então. Muito bem, tá então. Arthur Quesada mandando a real, mandou o papo aí. Falou ele aí, disse que se fosse o Porto, ficaria alerta, hein? Tomaria cuidado aí com o time do Palmeiras. Ficaria esperto, porque a cobra pode fumar, meu amigo. E vai fumar. A questão é, o pessoal
tá achando que qual que é o comentário em Portugal que eu tenho visto aí, em alguns vídeos aí, que o pessoal tá dizendo o seguinte em Portugal, os comentaristas lá em Portugal estão falando que o nível do Brasileirão, o nível do Brasileirão não é o mesmo do futebol europeu, não é à toa que os europeus têm ganho a Copa do Mundo de clubes no formato anterior, e o Intercontinental já do Real Madrid ano passado, onde o Flamengo, aliás, o Botafogo sequer, o Flamengo também em 2023, né? Nenhum nem outro chegou sequer à final, né? O Fluminense em 23 chegou, tomou 4 do Manchester City, em 22 o Flamengo nem chegou, o Botafogo também nem chegou na decisão contra o Europeu, nem chegar quando se disputar, não é que eles não estão ganhando, né? Não estão tomando goleada e tal, não, eles nem estão chegando para a disputa, visto como está complicado a questão do nível. Não é o mesmo nível do europeu, como está muitas vezes abaixo do nível de outros continentes aí, quando muito está do mesmo nível, de continente africano, asiático, etc e tal. Então, Arthur Quesada mandou o papo aí, só que tem um detalhe que eu vou falar. Os portugueses comentando e tal, dessa questão do nível aí, mas, meu amigo, português, comentarista, o Porto não é campeão da Champions League desde 2004. Eu estou falando da mentira aqui ou estou falando a verdade? Me responda aí. O Porto não ganha a Champions League desde 2004. Tá certo ou tá errado? Qual foi a última vez que o Palmeiras ganhou a Libertadores? 2021, né? Que o credenciou estar aí no Copa do Mundo, diga-se de passagem. O Porto está aí basicamente pelo ranking, porque no Mundial aí, na Copa do Mundo, são 12 europeus. Não é verdade? Se fossem só 6 como na América do Sul, o Porto e o Benfica não estariam. Ou eu estou mentindo? Pronto. O Porto, meu amigo, não ganha a Champions League, não disputa esse Mundial no formato antigo, essa Copa Intercontinental que seja. Não disputa esse torneio aí desde 2004, tá? Palmeiras disputou de 2021, ganhou a Libertadores, levantou a taça, na outra semana estava jogando o Mundial, acabou ficando em 4º lugar, perdeu no pênalti, né, contra o Tigre do México, que é um campeonato dos mais fortes da América, depois do Brasileirão e tal. Até nós no Brasil reconhecemos que o mexicano talvez seja o segundo campeonato mais forte de todo o continente americano. O Palmeiras jogou 22, foi para a final, perdeu no gol, pênalti, protocolo de VAR, faltando 3 minutos para acabar a prorrogação contra o Chelsea, onde o próprio jogador do Chelsea disse que a gente, que eles deram sorte, né? Deram sorte, chutaram a bola, o braço do zagueiro do Palmeiras estava aberto, senão ia para a decisão dos pênaltis. Tava tudo encaminhando já, o jogo estava enroscado. Pronto, Chelsea campeão. Mas o Porto não ganhou do Palmeiras nenhum desses mundiais. Não teve enfrentamento do Porto contra ninguém da América do Sul, porque o Porto não esteve lá. Essa é que é a questão. Essa Copa do Mundo aí é o terceiro que o Palmeiras joga de 2020 para cá. Aliás, de 2021 para cá. Nos últimos, 5 anos, né? O Palmeiras é o terceira Copa do Mundo que o Palmeiras está jogando. Antes não era Copa do Mundo, era assim. Era Club World Cup, do mesmo jeito. Só que agora o formato está diferente. Mudaram o formato, colocaram mais times, incharam os times e aí transformaram a outra Copa do Mundo em Copa Intercontinental. Mas no fim das contas é basicamente a mesma coisa. É só nomenclatura, só politicagem e financeiragem, vamos dizer assim, da FIFA. Então, o Porto não tem o nível do Real Madrid. Pode ver que ele não ganha a Champions League. Quer dizer, o Porto também não tem enfrentamento com os próprios europeus, os gigantões europeus. O Porto não é um dos gigantes europeus. O Porto é um dos grandes europeus. Ele não é o time que está ganhando a Champions League, que está na semifinal todo ano, ou que está quase lá, não está todo ano na final, nada. Não tem disso, cara. No Porto não está, o Benfica também não está. Se o Palmeiras jogasse na Europa, talvez também não estivesse, vai saber. Nós vamos descobrir isso domingo. Um jogo só, não dá pra dizer, né? Tinha que encontrar pelo menos 2 jogos. Se fosse ida e volta, daria pra ter mais noção disso aí. Como é um jogo só, aí não dá pra você ter uma total noção. Mas dá pra ter um aperitivo, pelo menos do nível de enfrentamento que eles vão ter. Jogar de igual para igual com retranca total, 11 jogadores atrás da linha da bola, ou vai ser um igual para igual, os dois atacando o tempo inteiro. O que vai ser? Vai ter 2 tipos de igual para igual, né? Tem um bola lá e bola cá, e tem aquele que você consegue sofrer ali e não tomar o gol. Uma porrada de bola chutada contra você, zagueiro ali em cima da linha do gol e tal.
Tira o Corinthians e Chelsea, né? O Corinthians ganhou o jogo ali com todo mundo ali. É tudo bem. Até que o Corinthians jogou aquele jogo, né? Que teve tanta chance do Chelsea que a bola não entrou, que incompetência do Fernando Torres, né? Que pelo amor de Deus. Deixa o seu palpite, até o próximo vídeo e avante, palestra.